conhecido, que Deus colocou no meu coração, no livro de Josué. Nós vamos, aleluias, meditar nessa noite no livro de Josué, capítulo de número 1, até o versículo de número 1 até o versículo de número 9. Bastante conhecido, uma bênção para as nossas vidas, a palavra de Deus. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao versículo de número 9. Glória a Deus. O tema é: chegou a hora de nós cruzarmos o nosso Jordão. Amém? Então essa é a hora, esse é o tempo que Deus preparou para cada um de nós. Josué capítulo 1, versículo 1. Você pode ficar sentado com a mesma reverência, se estivesse de pé. Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Queridos, a nossa caminhada como cristão, salvos em Cristo Jesus, é uma caminhada onde Deus, Ele gera em nós propósitos, promessas, vontade, e essas promessas são plantadas no nosso coração. E uma das maiores das promessas que temos é que um dia nós alcançaremos a nova Jerusalém, a Canaã celestial. Mas enquanto estamos aqui na terra, Deus também, Ele planta propósitos, promessas e projetos no nosso coração. E nesse processo, Deus um dia, Ele nos tirou da escravidão do Egito, mas até alcançarmos essa promessa, nós temos uma caminhada, nós temos a trajetória que Deus nos leva, e passamos pelo deserto. Porém nós sabemos que o nosso lugar não é no deserto. Nosso lugar é alcançar aquilo que Deus tem para cada um de nós. E nós vemos essa trajetória no povo de Israel, que Deus tirou o povo da escravidão do Egito e levou o povo para o deserto. Qual que era o propósito de Deus? Levar o povo para o deserto, para que no deserto o povo pudesse aprender a ter um coração grato por aquilo que Deus fez na vida do povo. O que Deus fez? Deus livrou o povo da escravidão, Deus livrou o povo da opressão de Faraó, da opressão do Egito. E a caminhada ali no deserto é para que o povo pudesse aprender a ter um coração grato. E a Bíblia fala que em tudo nós devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas o povo, de tempo em tempo, em vez de agradecer a Deus, murmurava. Em vez de agradecer a Deus, eles reclamavam.
eles murmuravam contra Moisés. Mas Deus, então, na sua infinita misericórdia, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E Deus, Ele não volta com a sua palavra. E a Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia. Deus, Ele promete, Ele cumpre. E nós vemos que no meio do povo, era 600 mil homens, fora ainda as crianças e as mulheres. Ou seja, quase 2 milhões de pessoas morreram ali no Egito. Morreram no deserto por causa da murmuração. Mas havia 2 que eles creram na promessa. E o que me deixa mais tremendo, me deixa assim, com o coração alegre e motivado, é de ver um homem chamado Caleb. Que ele, a Bíblia fala que quando Deus fez a promessa, ele tinha 40 anos. E se passaram 45 anos, e a Bíblia fala que o mesmo vigor que ele tinha aos 85 anos, era o mesmo vigor do início da promessa. E isso nos faz caminhar e entender que a cada raiar de um novo dia, abre diante de nós novos desafios. Novos desafios, a cada raiar da vida, chega para nós. E nós precisamos entender que Deus está no controle. E é o tempo de cada um de nós. Assim como ali na caminhada do povo de Israel, chegou o tempo do povo cruzar o Jordão. Também na nossa caminhada, nas promessas de Deus, nós sempre iremos deparar com o Jordão. Nós sempre iremos deparar na caminhada com, entre aspas, obstáculos. Mas é momento onde que Deus, Ele nos proporciona a nós exercermos a nossa fé, a termos atitude de fé. E nós sabemos ali que naquela época, o Jordão era um rio onde ele transbordava por causa da cheia. Humanamente falando, não tinha como aquele povo atravessar o Jordão. Assim como também não tinha como o povo atravessar o Mar Vermelho. Porém, meu querido, Deus é fiel para cumprir as suas promessas na nossa vida. E quando nós temos atitude de fé, nós devemos entender que Deus age. E há uma terra para cada um de nós a ser conquistada. Há projetos, há promessas, aquilo que Deus planta no nosso coração. Nós precisamos entender que há uma terra a sermos conquistadas. A oportunidade tem batido na nossa porta dia após dia. Deus tem falado conosco, Deus tem nos dado palavra, Deus tem nos impulsionado a vivermos uma vida que glorifica o nome dEle. E Deus é um Deus que nos leva a viver a maturidade cristã, a viver um crescimento diário. O apóstolo Paulo mesmo disse: quando eu era menino, eu falava, eu pensava, eu agia como menino, mas agora eu cresci e deixei as coisas de menino. Ele disse: olha, não que eu haja ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós devemos prosseguir para o alvo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deus fala, Deus move, Deus age, Deus quer usar a igreja dele, Deus quer usar o seu povo com dons espirituais, Deus quer usar o seu povo também com os dons ministeriais, despertando a vocação no coração daquele que tem o dom ministerial para se ingressar ao ministério. Então Deus usa tanto os vocacionados ministeriais, mas Deus também usa a igreja de forma coletiva, ministrando e distribuindo os dons espirituais. E Deus quer também que nós venhamos não só ser usados os dons espirituais, mas Deus quer que o caráter de Cristo seja formado em nós, através do fruto do Espírito Santo sendo formado dia após dia. E eu creio, eu tenho plena convicção que cada um de nós aqui temos promessas de Deus. Cada um de nós aqui temos palavras plantadas em nosso coração. Mas porém, na caminhada, nós vamos encontrar com o Jordão.
há grandes desafios. E o que precisamos fazer para cruzar o Jordão? O que precisamos fazer para alcançarmos a vitória em Deus? Primeiro, nós precisamos tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Tem dia, meu querido, que a gente vive que dá vontade de riscar da página da nossa história. Acontecimentos na caminhada que a gente depara com situações inesperadas, com situações que muitas das vezes fogem do nosso controle, e às vezes há crises que enfrentamos. Josué enfrentou uma grande crise. Qual crise? Aqui a palavra do Senhor diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num. A crise que Josué estava enfrentando é que o seu líder, Moisés, que era o libertador do povo, que era o intercessor do povo, Moisés que foi um grande líder, aquele que estava ensinando a lei, aquele que estava levando o povo a conquistar a terra, Moisés morre. Pensa numa crise. Pensa só, aquele que estava do lado de Moisés, caminhando com ele, aprendendo com ele, pensando o seguinte: opa, Moisés vai alcançar a terra conosco, nós vamos chegar lá. De repente, Moisés morre, e uma crise real é instalada. Meu irmão, nós somos salvos em Cristo, mas nós não deixamos de sermos seres humanos. A Bíblia fala que o sol nasce para o justo e também nasce para o injusto. Nós somos sujeitos às intempéries da vida. Nós passamos por lutas, por aflições. Jesus disse: Senhor, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas para que o Senhor os livre do mal. Apesar da crise que enfrentamos, na caminhada até alcançar a terra prometida, apesar do Jordão que nós enfrentamos, nós precisamos entender e viver sempre tendo na nossa mente: Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perde o controle da nossa vida. Ele está conosco, e a Bíblia fala: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Moisés morreu, porém Deus continuava no seu alto e sublime trono. Nós podemos passar por crises, Deus continua no seu alto e sublime trono, amando, cuidando, preservando a nossa vida. Ele está conosco em todos os momentos, e naqueles momentos que achamos: Senhor, o Senhor não está comigo, Senhor, eu não vou conseguir, Deus está conosco, sustentando a nossa mão e dizendo para nós: não temas, pois, porque eu sou contigo. Moisés morreu, mas o povo precisava cruzar o Jordão. Uma grande crise física. Qual que era a crise? Chegou o Jordão, e agora o que fazer? Mas quando nós estamos em Deus, Deus nos dá as estratégias. Quando nós estamos em Deus, Deus nos dá a visão, Deus nos dá a palavra. E Deus então disse para o povo: olha, organize aí, pega a arca, pega os levitas, os sacerdotes, e o povo vai atrás, e pisa nas águas. Quando pisar, o rio vai se abrir. Muitas pessoas não alcançam as promessas, as bênçãos de Deus, porque elas não têm atitude de fé. Elas não acham que primeiro eu vou esperar o rio abrir, aí eu vou passar. Não. Deus é Deus, meu querido, e quando a gente age, Ele move ao nosso favor, Ele trabalha ao nosso favor, e nós precisamos entender que nós iremos conquistar a terra prometida, quando tivermos atitude de fé. Então, primeira atitude que nós devemos ter, é tirar os nossos olhos da crise, e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Segunda atitude que precisamos ter, é sair do deserto, e cravar os nossos olhos nos novos desafios. É sair, não é ficar no deserto, não é ter a mente que você vai morrer no deserto, não. É ter a certeza que o deserto é simplesmente uma passagem,
É o momento que Deus está provando o nosso coração. É o momento que Deus está nos levando à humilhação. A Bíblia fala que o Senhor levou o povo no deserto para humilhar, para provar o povo e para que o povo pudesse ver o que estava no seu coração. Então Deus nos leva nessa caminhada de aprendizado. Porém, o deserto não é o nosso lugar. Nós não iremos morrer no deserto. O deserto é simplesmente uma passagem. E aqui a Bíblia fala: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Nós não iremos morrer na luta. Nós não iremos morrer no deserto, nós iremos alcançar a terra prometida. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Ainda que o mundo está aí, escolhendo adorar outros deuses, escolhendo cultuar o seu corpo, escolhendo adorar ao Deus Mamon, que é o dinheiro, ainda que o mundo está indo aí a pastos largos para o inferno, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E se o Jordão vier, nós vamos pisar nele, as águas vão se abrir, nós vamos passar e alcançaremos as promessas que Deus tem para cada um de nós. Então é preciso sair do deserto e cravar os nossos olhos nos novos desafios. O deserto estéril não é o nosso paradeiro. Nós não fomos chamados para morrer no deserto. Deus não levou o povo ali para o deserto para o povo morrer, não. Era uma passagem, era um trabalhar de Deus, gerando fé, gerando confiança, humilhando o povo. O que é humilhação? É entendermos que Deus é quem supre as nossas necessidades. É que Deus quem guarda a nossa vida, é Deus quem opera o milagre, as maravilhas ao nosso favor. É Deus ensinando que quando acaba os nossos recursos, Ele entra com recurso, Ele move com sobrenatural. Nós cremos, meu irmão, no sobrenatural de Deus. Nós não só cremos, mas nós vivemos e experimentamos o sobrenatural na prática. Tiago fala que a gente não pode ser somente ouvinte, mas praticantes da palavra. O que adianta a gente só ouvir, mas não crer e não colocar a palavra de Deus em prática? E a Bíblia fala que se nós cremos, nós veremos a glória de Deus se manifestando. Então vai vir um maná, vai vir codornizes, a roupa não vai envelhecer, os sapatos vão crescer. O Senhor, Ele tem cuidado e vai continuar cuidando de nós nesse processo até o cumprimento da promessa. Tenha bom ano, meu irmão. Vamos ser como Caleb, vamos ser como Josué, aqueles que tinham uma visão diferente. Nós temos a visão de Deus, nós somos homens e mulheres espirituais que conseguem discernir as coisas espirituais. Então o deserto é estéril, não é o nosso paradeiro. O Jordão precisa ser atravessado. A Bíblia fala: porque para Deus nada é impossível. Na caminhada cristã, nos desafios que a gente enfrenta, chega o momento que a gente encontra com o Jordão, e a gente olha assim humanamente falando, não tem mais jeito, mas aí a gente toma posse da palavra. Opa, Deus falou comigo, eu tenho uma promessa, Ele disse que nós iríamos alcançar a terra, o Senhor disse que a terra já é nossa, Ele nos dá por herança, e sobre aquela palavra que nós temos, nós pisamos nas águas, e o impossível se torna possível, e o nome de Jesus é glorificado. Quem aqui nunca experimentou o impossível? Eu creio que todos nós aqui já experimentamos o impossível de Deus, o sobrenatural de Deus acontecendo. Então nós precisamos entender
que as cidades fortificadas precisa ser conquistada. Nós precisamos entender que as cidades fortificadas, as barreiras, ali havia um muro que passava carruagens e carros sobre aquele muro, as pessoas moravam em cima, de tamanho era as muralhas de Jericó. As cidades naquela época eram protegidas contra os inimigos, e era muito forte a segurança daquela cidade. E como pode uma muralha daquela cair com o povo adorando e gritando? Só o nosso Deus pode realizar isso. Só o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E é interessante que quando a gente se converte, entrega a nossa vida a Jesus, os inimigos parece que aumentam. O levante parece que se aumenta, parece não, aumenta mesmo. As trevas se levantam contra nós, os inimigos se levantam, e nessa caminhada que a gente vai alcançar as promessas de Deus, tantas pessoas zombam de nós, zombam, entre aspas, do nosso Deus, acha que a gente não vai conseguir, que a gente é radical, que a gente é fanático, que os crentes é tudo doido, fala que fizeram uma lavagem cerebral em nós, e agora a gente fica nesse negócio de Bíblia, de promessa de Deus, que eu vou alcançar. Mas nós precisamos entender, meu querido, que a nossa vitória vem de Deus. Deus não nos chamou para que nós possamos olhar e contar os nossos inimigos, mas Deus nos chamou para vencer todos os inimigos que se levantam contra nós. Todos os inimigos que se levantam contra Deus, contra a obra dEle, contra a vontade dEle. Então não fica contando os inimigos e achando, nossa, os inimigos são grandes demais. Como aqueles 12 espias que foram espiar a terra. 10 voltou trazendo, nós os inimigos lá tem gigante. A terra é boa, mas porém, lá tem gigante e vai ser quase impossível a gente alcançar. Já 2 tiveram a visão de Deus. Lá tem inimigo. A terra mana leite e mel, e Deus nos deu essa terra por herança. O que Deus tem para você é para você por herança, meu irmão. Não olhe os inimigos, não olhe os afrontas, não. Prossiga firme, caminhando com Jesus Cristo. O tempo de agir é agora. Tem pessoas que ficam achando, não, amanhã eu tomo atitude, amanhã eu faço, não. O tempo de agir é agora. De exercer a nossa fé é agora. A vida não é um ensaio, não, irmãos. A vida passa muito rápido, as coisas estão caminhando muito rápido, e nós precisamos ter atitude de fé, é hoje, é declarar a palavra hoje, é crer nas promessas hoje, é viver sobre essas promessas hoje, já vivendo, crendo na conquista de Deus na nossa vida. O Senhor disse, olha, eu dou a terra para vocês por herança, mas porém vocês vão ter que caminhar, vocês vão ter que prosseguir. Terceira atitude que nós precisamos ter para atravessar o Jordão, precisamos entender e saber que a nossa vitória vem de Deus. A nossa vitória vem do Senhor. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando o Senhor, ninguém pode impedir. Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. As pessoas dizem, você conquistou pelo seu próprio esforço. O diabo vai tentar lançar na nossa mente, não, você é capaz. Não, a nossa vitória vem do Senhor. Quem conduz o barco da nossa vida é o Senhor. Quem abre portas é o Senhor, mas também quem fecha portas é o Senhor, e a porta que Ele abre, ninguém pode fechar, mas a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Deus é tremendo. A gente que é vocacionado é assim, chega um certo momento que Deus olha e fala, e fecha a porta, fala, não, agora você vai viver agora de forma integral na minha obra, e Ele fecha a porta. Eu lembro quando eu trabalhava no hospital da cidade, eu fui convidado para trabalhar, eu jogava bola com o diretor do hospital, e a gente jogando bola, e ele conversando, a gente fazendo, eu gostei de você não quer trabalhar no hospital com a gente não? Eu falei assim, eu vou orar,
se Deus falar comigo que é para mim, eu vou. Aí ele virou e falou com a filha dele: esses crentes é tudo doido, né? Não sei se precisa de orar para trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, né? E ela: não, pai, ele está orando para ver se é a vontade de Deus, se Deus vai confirmar para ele entrar. E Deus confirmou, Deus falou assim: vai que eu sou contigo. Falei: tá bom, eu vou. Eu fui para dentro do hospital da cidade. Deus fez milagres e maravilhas, salvava almas, curava os enfermos, libertava, tantas maravilhas Deus realizou. Mas chegou um momento, eu estava no seminário, Deus falou: até aqui você prosseguiu, o seu tempo acabou. Agora você vai sair desse lugar e vai ingressar no ministério. Aí a porta fechou. Eu tive que ir lá e falar: ó, já o meu tempo aqui já acabou, o ciclo, eu agradeço, e eu estou indo fazer a obra de Deus. Então Deus, meu querido, é quem nos concede a vitória. Precisamos desromantizar a vida, pois entre a promessa e a terra prometida, nós vamos deparar com o Jordão, nós vamos deparar com situações indesejadas, situações que às vezes nós não queríamos passar. O próprio Jesus disse: pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha, mas a sua vontade. E o crente é assim, meu irmão, a gente vive assim. Deparamos com situações e a gente pega e fala: Senhor, tem misericórdia, Deus, eu não queria passar por isso. Mas quando a gente é espiritual, a gente entende o propósito de Deus e se rende e fala: Senhor, que não seja feita a minha, mas a sua vontade. A vida é assim, a caminhada é assim, na nossa história há obstáculos, porém Deus está no controle. Charles Spurgeon foi um homem de Deus. Quando a gente fala dos grandes homens de Deus, né, a gente só olha para os feitos daqueles homens, do que eles realizaram, a obra que eles fizeram, as almas que ganharam, mas nós não olhamos para a luta que aqueles homens passaram. Charles Spurgeon enfrentava uma depressão profunda, e ele tinha uma doença chamada gotas, e essa doença afligia muito ele, ao ponto dele ter que se internar e não poder mais desenvolver o seu trabalho na questão de caminhar para fazer a obra. Mas enquanto ele estava internado, a sua esposa foi ganhar os filhos gêmeos, e ali na hora da concepção ela teve um problema, e ela ficou acamada, sem poder levantar da cama. Mas mesmo Charles Spurgeon, com gotas, com uma depressão profunda, com a sua esposa na cama, isso não impediu com que a obra de Deus fosse realizada. A esposa pegava as publicações dos seus livros, da sua história, e ela então publicava, enviava, e o Senhor ia trabalhando através daquelas vidas. Qual obstáculo você tem enfrentado? Quais as lutas que você tem enfrentado por amor a Jesus, por amor a uma palavra, por uma promessa que Deus plantou no seu coração? Não olhe para os obstáculos, olhe para o Senhor. Há obstáculos, porém há uma grande vitória. Precisamos saber que a vitória vem de Deus e não da nossa força. Quando a gente entende que a vitória vem de Deus e não da nossa força, isso nos deixa, sabe o que? Destemidos. O que é isso? Nos dá ousadia, nos dá intrepidez, nos dá coragem, gera certeza, convicção no nosso coração. Se é Deus que falou, Ele é fiel para cumprir. Se é Deus que me está conduzindo, eu vou chegar lá no final, eu vou alcançar a terra prometida, eu vou ver os milagres de Deus se manifestando. Quando a gente crê que é Deus que está no controle, nós nos tornamos destemidos e nos tornamos também humildes. Isso traz humildade. Por quê? Porque a gente reconhece, e a Bíblia fala que a humildade precede a honra, a soberba precede a ruína. Entendemos, é Deus que está abrindo a porta, é Deus que vai adiante de mim, é Deus que não deixa faltar o pão de cada dia. É o Deus que supre as minhas necessidades. Foi Deus que me colocou naquele lugar. Foi Deus que me plantou ali. Então Ele vai me dar sabedoria, Ele vai me dar inteligência. O Espírito Santo vai me usar naquele lugar, para que o nome de Jesus seja glorificado.
E tudo o que nós fazemos, quando nós entendemos que a vitória vem de Deus, a Bíblia fala, quer comamos, quer bebamos, nós fazemos tudo para a glória de Deus. Então nós precisamos entender isso. Quarta atitude que devemos ter, precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Qual que é a visão de Deus para a sua vida? Qual que é a promessa de Deus para a sua vida? Qual que é os planos que Deus tem plantado no seu coração? Você tem que viver naquela visão. Não é querer ter a visão do irmão, do vizinho, não é querer desejar aquilo que o outro está vivendo, aquilo que o outro está passando, não. Deus tem uma visão clara para cada um de nós. E a Bíblia fala que quando nós nos conformamos com este século, mas transformamos pela renovação do nosso entendimento, nós experimentamos a vontade de Deus, e ela é boa, perfeita e agradável. Quando nós caminhamos essa vontade, a palavra de Deus fala que as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescenta dores. Cada um tem dom, cada um tem chamado, cada um tem promessas de Deus, e não adianta a gente ficar querendo copiar o irmão, querer ser igual fulano, ser igual ciclano, desejar o que o outro tem, não, isso é inveja, e inveja é pecado. E a gente fala assim, brincando, vou ter uma inveja santa do irmão. Que inveja santa? Inveja é pecado. Josué entendeu a visão de Deus para o povo. Josué entendeu a visão que Deus tinha para aquele povo. Qual que era a visão? Era a terra prometida, era Canaã. Era lá, é naquele lugar que Deus tinha prometido, e é lá que eles iam chegar. Josué, a Bíblia fala, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, prossiga na visão. Por isso que tem muitos que desviam, por isso que tem muitos que desistem, na caminhada eles perdem a visão, eles começam a olhar a circunstância, eles começam a olhar para o lado. Não, nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A visão de Deus é clara sobre o que nós devemos fazer, aonde ir e quando e o que nós devemos levar e quem levar. Deus deu a visão clara para Josué, aonde ir, o que fazer e quem levar. Nós vimos a história que Abraão, Deus deu a visão para Abraão, Deus deu a promessa, o sonho para Abraão, e Abraão quis levar o seu sobrinho, e as consequências vieram. Por quê? Porque Abraão levou o sobrinho Ló, e ali na hora da contenda, que foram dividir, que foram apartar, Ló olhou para as campinas, para o lugar maravilhoso, porém Abraão escolheu o lugar que Deus desejava. Tenha visão de Deus, irmão, busque a clareza. Deus é um Deus que traz clareza, que nos mostra o que realmente nós iremos alcançar. É claro que Ele não mostra o processo todo, mas Ele mostra com clareza a promessa de Deus na nossa vida, e a gente anda sobre essa promessa. Josué recebeu a visão, entenda o propósito de Deus. Moisés entendeu o propósito, ele ia ser o libertador do povo. Salomão entendeu o propósito, Salomão ia construir o templo ao Senhor. Neemias também entendeu o propósito, reconstruir os muros. João Batista entendeu o propósito. Qual que era o propósito de João Batista? É pregar para os gentios. Pedro também entendeu o propósito, abrir o caminho do evangelho para os gentios e para os judeus. João Batista foi preparar o caminho do Senhor. Paulo entendeu o propósito, é levar o evangelho a todas as nações. E nós precisamos entender qual que é o meu propósito de vida, qual que é as promessas que Deus tem para mim. Louvar o Senhor, adorar na casa dEle, servir na vocação. Qual que é o propósito? O dom de deliberalidade.
Aquilo que Deus dá, Deus nos dá o sustento, mas para outros Deus dá um pouquinho mais, e se Deus dá um pouquinho mais, não é para Ele, é para a glória de Deus, é para investir no reino de Deus. Então cada um tem o seu propósito, cada um tem a sua visão, e Deus mostra os limites da ação. Deus mostrou para Josué, olha o versículo de número 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então Deus levou até Josué entender aonde ele podia ir, aonde não deveria, o que ele poderia fazer e o que ele não poderia fazer. E assim é conosco, Deus nos dá a visão, Deus nos mostra qual é o grande propósito da nossa vida, qual é a paixão da nossa vida. O que é isso? O que arde dentro do nosso coração, por amor a Jesus, na obra dele, aquilo que o nosso coração arde. Um exemplo, o pastor João já falou, que ele tem uma dificuldade de ir na rua, né pastor? De pegar o microfone e pregar o evangelho na rua. Se der o microfone para ele, fala, pastor João, prega aqui, ele vai pregar. E ele disse, eu prego, mas eu tenho dificuldade. Já eu, arde no meu coração. Se falar assim, pastor Samuel, pega o microfone, vai ali na rua e prega. Aquilo arde dentro do meu coração. Por quê? Porque é o meu propósito. Agora, se falar com o pastor João, o senhor vai dar uma palavra de estudo para nós? Aí eu falo assim, nó, pastor João é mestre, né? Um dia eu não quero chegar lá, não tem inveja santa não, hein pastor? Vou falar isso não. Ô pastor, você não está pregando, você tem que viver aquilo que Deus tem para você. Mas eu admiro muito a pregação do pastor, a sabedoria, o conhecimento que ele tem. Então ele tem facilidade. Agora, se falar para o pastor, você pode dar um estudo? Eu vou dar o estudo, que a gente aprende, a gente tem que exercer. Mas o que arde mesmo no seu coração? O que Deus tem plantado? O fogo que arde aí dentro? É o propósito de vida que Deus tem para cada um de nós. John Knox, sabe o que ardia no coração dele? Ganhar a Escócia para Jesus. O que é isso, hein? Que ousadia, que desejo é esse? Ganhar uma nação inteira para Jesus Cristo? É o que ardia no coração dele. Spurgeon disse assim, se o mundo chamar para serem reis, não se rebaixem, deixando a posição de embaixador do céu. Ou seja, você é embaixador, nós somos representantes de Jesus Cristo aqui na face da terra. Não rebaixe aquilo que Deus colocou no seu coração, naquilo que Deus plantou no seu coração. Hudson Taylor, ele desejava evangelizar a China. Evangelizar a China, meu Deus. Vamos lá para a China agora pregar a palavra, o que vai acontecer com a gente? A gente vai ser morto por amor ao evangelho. Mas aquele homem desejava, ardia no coração dele. Deus disse para Josué, não te mandei eu. Então há promessa, há desejo, porém nós precisamos sair da zona de conforto. Precisamos deixar o nosso comodismo e entender, não te mandei eu. Ser forte e corajoso, como diz a palavra do Senhor. Então nessa caminhada também é preciso que nós venhamos viver com o peito encharcado de ânimo e de coragem. O Senhor é quem nos encoraja. Ele disse para Josué, Josué, ser forte e corajoso. E depois o método de aprendizado, Deus disse para Josué, Josué, ser forte e corajoso. E ele disse novamente, ser forte e corajoso. Por quê? Porque Deus é contra o desânimo. Sabe por que Deus é contra o desânimo? Porque o desânimo contagia. A murmuração contagiou o povo todo. Uma geração todinha morreu no deserto por causa de murmuração, por causa de desânimo. Por isso que Deus é contra o desânimo. E quem nos dá a coragem, quem nos dá a força, quem nos ajuda a vencer é o Senhor, é o Espírito Santo que habita em nós. Porque na nossa estrutura a gente não consegue mesmo não, mas quem nos capacita é Deus. A Bíblia fala que ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova a cada manhã.
quem nos renova é Deus, é o Espírito Santo, é a palavra que foi plantada nas tábuas do nosso coração, é as promessas que Deus colocou no nosso coração. 2 milhões de pessoas, quase 2 milhões, porque 2 prosseguiu, quase 2 milhões morreram no deserto por causa da murmuração. Não é ânimo carnal, mas que vem da palavra de Deus. Não é ânimo que vem da nossa carne, dos nossos pensamentos humanos, mas é ânimo que é produzido pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Há uma promessa para cada um de nós, que viveremos para todo sempre na nova Jerusalém. E o crente vive, meu querido, é na esperança, não aquilo que ele vê, mas naquilo que ele crê. E nós vivemos é pela fé mesmo. É loucura para o mundo, mas para nós que cremos é a glorificação do nome do Senhor. Então nós precisamos ter bom ânimo. Há pessoas que são desanimadas por uma causa física. A mulher do fluxo de sangue, ela vivia um desânimo total, porque a Bíblia fala que ela gastou tudo com os médicos, e a palavra fala que ela ia cada dia pior o seu estado, e ela vivia um desânimo total. Porém, quando ela teve encontro com Jesus, Jesus disse para ela uma palavra, sabe qual que foi? Tende bom ânimo. Há pessoas também que precisam ser curadas do desânimo. Na questão, eu falei da causa física e também do desânimo antes da cura física. Pessoas precisam de ânimo mesmo antes da cura física. O paralítico de Cafarnaum, paralítico de Cafarnaum, os amigos dele disseram, tem um tal de Jesus que ele está curando, nós vamos levar você. Está lá, não adianta não, é difícil. Aí chegou lá no momento, tinha uma multidão, aí o paralítico virou e disse, está vendo, eu falei com vocês que não ia ter como, que era difícil demais, tanto tempo que eu estou nessa cama, agora vocês têm o trabalho de ir pegar a cama, colocar aqui, e essa multidão não tem jeito não. Ele estava desanimado, mas os amigos pegaram, subiram no telhado, abriram o telhado, desceram até Jesus, e antes de ser curado, o que Jesus disse para aquele paralítico? Tende bom ânimo. Então nós precisamos entender que quem nos fortalece, quem produz ânimo no nosso coração, é a promessa de Deus. Você tem promessas, irmãos? Deus plantou ela no seu coração, e essa promessa que produz ânimo dia após dia para você caminhar, para você crescer, para você romper, para você ver o sobrenatural de Deus acontecendo, e o nome de Jesus sendo glorificado. A gente pegar esse microfone, conta um testemunho que Deus fez na sua vida. Todo mundo aqui tem um testemunho maravilhoso, todo mundo aqui tem algo para falar daquilo que Deus fez na sua vida. Última atitude que nós precisamos ter, precisamos nos conduzir segundo a palavra de Deus. Não é conduzir e viver de qualquer jeito, na nossa própria vontade, no nossos achismos, naquilo que nós entendemos que é, não. Precisamos dia após dia, para alcançarmos as promessas, sermos conduzidos segundo a palavra de Deus na nossa vida. Olha o que diz o versículo 7 e versículo de número 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não basta somente ter coragem, tem que ter obediência à palavra de Deus. Não basta somente ter palavra, tem que ter uma vida de santificação diária.
para experimentar as maravilhas de Deus, para ver o rio Jordão abrir e você passar de pé enxuto e chegar do outro lado. O Senhor disse para Josué: Josué, santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Qual que era a maravilha? A abertura do rio Jordão. Então não basta somente termos coragem, tem que ter obediência à palavra de Deus, tem que ter uma vida de santidade, porque sem santidade, sucesso e prosperidade não provém de Deus. Precisamos conhecer, viver e proclamar a palavra de Deus na nossa vida. É isso que nós precisamos viver. E a Bíblia fala: crie, por isso declarei. A gente crê e por isso a gente declara a palavra de Deus na nossa vida. Só vive santidade é porque a gente crê mesmo que Deus é santo, e a palavra de Deus fala: sede santo, porque eu sou santo. Aleluia. Que Deus nos abençoe nessa noite, que o Espírito Santo aplique essa palavra ao nosso coração. Nós estamos aqui nessa noite, decidimos estar aqui, escolhemos estar aqui, e eu creio que a gente saiu de casa e falou: Deus, fala comigo nessa noite, fala o meu coração, e eu tenho certeza que Deus falou com cada um de nós aqui, de forma pessoal, e também de forma coletiva, porque a promessa de Deus para essa igreja, o povo, o corpo de Cristo, mas a promessa também de Deus de forma individual. E se nós prosseguimos firmes, obedecendo, caminhando na visão de Deus, não olhando para a crise, mas vivendo o propósito de Deus, nós iremos alcançar em nome de Jesus, amém? Eu queria convidar você a se colocar de pé nessa noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos orar nessa noite. Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus planta sonhos e projetos no nosso coração. Deus tem coisas grandes e maravilhosas para cada um de nós. Deus te salvou, meu irmão, e você é salvo em Cristo, e Deus tem um propósito na sua vida aqui na terra. Deus tem promessas que ainda não se cumpriu na sua vida, e se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestando. Deus tem plantado sonhos no seu coração, e esses sonhos vão se cumprir se você permanecer em santidade, em obediência à voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas, como diz a palavra. Ouça a voz do Espírito Santo falando com você nessa noite. Aleluia, aleluia. Xarabassurianda alabaxerianda alabas. Xeremanassurianda alabaxerianda alabassou. O Senhor está te fortalecendo nessa noite, fortalecendo e te dando força, ânimo, vigor. Rabassurianda alabaxerianda alabassou. O Espírito Santo está te renovando nessa noite, meu querido irmão. Aleluia, o Espírito Santo está te enchendo nessa noite. O Espírito Santo, aleluias, está trazendo à memória as promessas, a vontade dEle na sua vida. Moisés morreu, meu irmão, agora é o seu tempo. Moisés morreu, agora é a sua hora. Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Não lamente aquilo que está morto, não lamente aquilo que já passou. Prossiga firme, olhando para Jesus, com a visão na promessa, com a visão no Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Receba nessa noite força, vigor, ânimo. O Senhor disse: tem de bom ânimo, aleluia. Não te mandei eu, aleluia. Nós temos a palavra, nós temos uma direção do Senhor na nossa vida. Oh Senhor da glória, Todo-Poderoso, amado da nossa alma, desejado da nossa alma, precioso Deus, justo, santo, eterno, glorioso, aleluia.
sempre atentos permanecem em mim. Aleluia, Jesus. Oh, glória. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Glória a Jesus. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Irmão, Deus está falando com você nessa noite. É o seu tempo de você marcar a sua geração. É o tempo onde Deus quer te usar de forma tremenda, poderosa e maravilhosa. É o tempo do Espírito Santo te encher até você transbordar. É tempo do Espírito Santo te trazer sobre você capacitação que vem do alto. Você não é capaz, mas quem te capacita é o Senhor. Ele está te dizendo: você não é capaz, mas quem te capacita sou eu. O meu tempo chegou na sua vida. E o Espírito Santo está dizendo para você: é tempo das minhas promessas se cumprir. Você vai colher, aleluia. Você vai alcançar. É tempo de você cruzar o Jordão e alcançar aquilo que eu tenho colocado no seu coração. Aleluia. Tempo, meu irmão, do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Xarabarabassouri andalaba
Rabaxê. Adore o Senhor, glorifique o nome Quem dele. luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Oh Senhor, muito obrigado, meu Pai, por essa noite. Muito obrigado pela tua palavra que falou aos nossos corações. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo que nos fortalece, que nos encoraja. Muito obrigado porque nós temos a visão do céu, a visão do alto. Muito obrigado, meu Deus, porque nós somos homens e mulheres espirituais que discernem todas as coisas. Muito obrigado porque o Senhor renova o nosso interior a cada manhã. Muito obrigado porque a nossa confiança está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Muito obrigado porque a tua palavra gera fé. Muito obrigado porque o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas na nossa vida. Muito obrigado porque nós não somos capazes, mas quem nos capacita é o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos garante a vitória. O Senhor nos garante, meu Pai, um final feliz. O Senhor nos garante uma terra deleitosa. O Senhor nos garante, meu Pai, que nós não estamos sós. O Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fortalece-nos, ó Deus, a fé, renova o nosso espírito e nos leva cada dia a viver o teu sobrenatural. Cumpra em nós o teu querer, a tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Continue derramando o teu espírito, continue distribuindo no nosso meio os dons espirituais, meu Pai, e despertando vocação no meio do teu povo. E enquanto vivemos, ó Pai, queremos viver para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Continue abençoando o teu povo aqui, Senhor de Hebron, ó Deus, Chacras de Contagem, que a glória do Senhor se manifeste no meio do teu povo, sinais, maravilhas e prodígios aconteça, salvação, colheita de almas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, famílias sendo restauradas, sonhos sendo restaurados, projetos sendo plantados em cada coração, que o teu nome continue sendo glorificado nessa casa, meu Pai, porque aqui o Senhor move, porque aqui o Senhor habita no meio dos louvores. Assim eu oro, abençoando, meu Pai, o teu povo, em o nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Pastor João Neto, Deus já tem feito grandes coisas na sua vida e vai continuar fazendo, em nome de Jesus. Que no seu ventre aqui, ó, gera muitos filhos espirituais, muitas almas se rendendo ao Senhor através da sua pregação, através da palavra do Senhor na sua vida. O Senhor é fiel, aleluias. Ele é que planta sonhos e projetos no seu coração, e todos os planos e os projetos que o Senhor planta no seu coração vai se cumprir. O nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, Deus tem promessas para nós. E a gente não fica de braços cruzados. Se a promessa vier, a gente não se movimentar, não fizer nada, vai ser só uma aspiração, uma esperança, um desejo que não vai se cumprir. Deus nos chama para prosseguir. Amém, querido?
Cadê o diácono, a diaconisa, pastor, pastora? Vem cá. Vamos orar. Nós vamos fazer um momento de oração. Você vai vir aqui à frente. Pastora, vem cá. Unja a mão dos diáconos. Pastor. Dos diáconos, isso. Levante suas mãos. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa noite. Você vai vir aqui à frente. Nós vamos orar por você, ungí-lo através das mãos dos irmãos que estão aqui à frente, dos diáconos, diaconisas, pastores. E assim que você receber essa oração, você já pode voltar para a sua casa, abençoado, guardado, protegido pelo Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pelas tuas promessas, Senhor, que se cumprirão. Cada uma delas, porque o Senhor não é homem para mentir. O Senhor não é filho do homem para se arrepender. E nós te louvamos, Senhor, porque tu és fiel. Aquele que promete é fiel para cumprir. Eu te peço, Senhor, que após essa oração que cada um aqui há de receber, possamos voltar em paz e segurança, livres de todo mal, e uma noite abençoada, um sono reparador para cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor do Pai e o consolo do Espírito seja sobre todos nós, seu povo, hoje e para sempre. Amém, amém e amém.